Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo aos irmãos e irmãs. Estamos começando o segundo podcast da ministração de quinta-feira, né? Como sempre fazemos com os irmãos. Terminamos o podcast do dia 20 de terça-feira, do dia 3, e agora nós vamos para o podcast do dia 2, terminamos, agora vamos para o podcast do dia 4, né? Dia 2, não, dia 3, terça-feira. E agora nós vamos para o podcast de quinta-feira, dia 5, né? Se me falha a memória. Às vezes eu me confundo um bocadinho, né? E nesse podcast não tem, como nós dizemos, comunicações, não temos avisos, né? Não temos, porque esse podcast só é voltado para a ministração. Estamos na 12ª semana desse tema, se não me falha a memória, ou terceira semana, eu já até perdi, né? Maravilhas. E nós vamos continuar, claro, nesse tema maravilhoso que Deus colocou na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, né? Essa ministração poderosa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Agora, a ministração de quinta-feira, quando entramos nas trevas, fica mais difícil de sair, sem dúvida. Se nós acabamos de ouvir que nós não somos trevas, e eu e você acabamos de escutar que Deus nos salvou não para vivermos em trevas, mas para vivermos luz. Hoje alguém me ligou, agora há pouco, para contar de um dos nossos irmãos que estão desviados, um absurdo que ele fez. E quando ela terminou de falar, ela perguntou qual era a minha opinião. Eu disse, irmão, a Bíblia diz que quando nós voluntariamente saímos da presença do Senhor, o inimigo vem contra a casa varrida e ornamentada, mais 7 espíritos malignos. Nosso estado é pior do que o primeiro. Por isso, quando um homem, um salvo, um crente, que confessou sua fé, entra em trevas, fica mais difícil. E as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas são de profunda reflexão. Ele diz, Jesus Cristo, os olhos são a candeia, a luz que clareia o corpo. Os olhos é aquilo que a filosofia fala que no começo da era do conhecimento, não sei se você já estudou filosofia, pregador, pregadora, ele diz que a fonte de conhecimento eram os nossos sentidos. A mão, a boca, o ouvido, os olhos, né, o toque. Essa era a fonte. Nós conhecemos o mundo, ou conhecemos as coisas por esses sentidos. É claro que depois não deixou de ser verdade, mas com o passar do tempo as outras fontes se tornaram bem peculiar à nossa vida, né? Mas já era notório que os olhos tinham um dos meios de conhecimento, por isso Jesus, com um profundo conhecimento da feitura humana, porque ele fez parte também com o Pai da criação, façamos o homem. Ele descreve já naquela época um pouco do que, como nós somos influenciados pelo mundo. Os olhos são a candeia, a luz que clareia o corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente o seu corpo estará cheio. Quer dizer, se os teus olhos são voltados para as coisas boas, o seu corpo estará cheio de luz. O teu corpo estará sendo bem guiado. Mas quando os teus olhos, ele não põe, mas quando está falando dos olhos, forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está no seu interior não seja trevas, que aquilo que está dentro de mim não seja tomado pelo mal, pelo erro, pelo pecado, que aquilo que nós construímos, o apóstolo Paulo diz que está preocupado, porque alguns tão facilmente têm se afastado da simplicidade. Isso tem falado muito no meu coração.
Eu tenho refletido muito nisso. O evangelho foi, é e será simples. Mas o diabo, o mundo, as trevas, tenta nos mostrar e nos tirar dessa simplicidade e nos colocando um evangelho falso, enganoso, mentiroso, efêmero, mundano, racional, impessoal, secularizado, e aí vai. Disse, continua Jesus, portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Versículo 33, 36, logo, se o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado. Quando a luz ilumina, brilha, candeia, brilha sobre você. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra. Jesus nos ensina que os olhos são a candeia, a luz, a lâmpada do corpo. Significa que a nossa perspectiva espiritual, o que está dentro, determina se a nossa vida está cheia de luz ou de trevas. Os olhos bons, voltados, focados, direcionados para Deus, trazem luz interior, enquanto os olhos maus, voltados para o erro, para o engano, para as coisas do mundo, produzem dentro de mim, geram trevas, escuridão, ações, facilitações dos demônios e dos espíritos. Jesus se utiliza dessa figura ou metáfora, onde o olho representa a intenção, a perspectiva ou a visão, a cosmovisão é a compreensão que você tem da pessoa. Se a visão for límpida, focado naquilo que é correto, que provém de Deus, o indivíduo estará cheio de Deus, cheio da presença, cheio do Espírito Santo, cheio das maravilhas de Deus. Se os olhos dele forem mau, egoísmo, inveja, ódio, rancor, mágoa, divisão, discórdia, é difícil. Todo o seu corpo, todo o seu interior está em trevas, porque as influências do mal, do inferno já estão fortes, como uma doença, um câncer, uma doença terminal, só que essa doença aqui é espiritual, que vai matando e destruindo completamente tudo aquilo que é de bom de Deus sobre a sua vida. Pelo menos é a expressão. Mas não podemos, por isso nós não podemos ser trevas. Se somos luz do Senhor, não podemos aceitar que o meu corpo seja dominado pela treva. Jesus adverte-nos para examinar se a luz, o que está dentro de nós, o que está no nosso interior, não são, na verdade, luz, mas, na verdade, são trevas, que às vezes o que sou à frente da igreja não é o que eu sou dentro de casa, no lugar onde eu trabalho. Isso alerta contra a autoenganação, onde alguém acredita estar num caminho certo, mas os seus valores estão completamente corrompidos. São do inferno, provido do diabo. É aqueles que falam bonitos, palavras eloquentes, quando estão na frente do povo enganam. Na verdade, são homens cheios de perversidade e trevas. Se o corpo estiver cheio de luz, sem escuridão, a vida se torna totalmente iluminada, cheia de Deus, cheia da presença do Espírito, refletindo a verdade e a retidão de Cristo como uma lâmpada que ilumina todo o ambiente. É notório quando nós estamos cheios de luz, que o que sai de mim, não só das minhas palavras, do que está dentro de mim, emana e alcança a vida de várias pessoas. Ao contrário, se for trevas, o mesmo sentimento ocorre na vida daquele. Este ensinamento segue a recusa de alguns em aceitar os sinais de Jesus. Aí lê o versículo 28 e 29, que eu não li aqui anterior, destacando aí, pregador, dê uma lida aí.
destacando que a incredulidade obstinada é a forma de cegueira. É o homem e a mulher que não quer se voltar para a palavra, mas para as coisas da carne. Isso, além de torná-lo cego, lhe conduz ao caminho das trevas. Por isso, aceite e viva que somos luz e nunca estaremos do lado das trevas. Jesus nos adverte de dois grandes perigos que corremos se não cuidarmos de nossa vida diante de Deus, do que o nosso interior está cheio. Diz o texto no versículo 35, porquanto cuidado para que a luz está no seu interior não se transforme em trevas. Qual é o primeiro perigo, pastor? Preciso fortalecer a luz dentro de mim, a presença, oh glória, a presença do Espírito, presença com a palavra, com a oração, com a devoção, para que essa luz que está dentro de mim, possa combater fortemente as trevas e não se alinhar nunca às trevas. O segundo, então eu preciso cuidar do que está dentro de mim, porque facilmente o inimigo quer entrar para transformar o que está em mim em luz e em trevas. Segundo perigo, se eu não cultivar a luz do Senhor, a presença do Espírito Santo na minha vida, o mesmo ou a mesma pode se corromper. O que está de bom pode ser completamente destruído e se transformar em grandes trevas. Por isso Jesus diz: quão grandes serão trevas, sendo a mesma pior do estado que eu vivi a primeira vez. Por isso, preciso aprender a transformar a luz de Jesus em mim, cada vez mais forte, combatendo todas as formas de trevas que nos cercam e cercam a muitos que vivem neste mundo em densas trevas. Eu preciso trabalhar cada dia para que essa luz cresça, a presença se torne maior, para que as trevas não entrem e para que ela nunca se transforme em trevas. Verso 16 das palavras diz: logo, se o teu corpo estiver cheio de luz, nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado como a luz de uma cadeia que brilha, uma lâmpada que brilha, forte, clara como você. Jesus nos desvenda mistérios tremendos nesse texto. Primeiro, eu preciso deixar claro que não vivo, aqui está faltando, eu não vivo no meio, eu não aceito as trevas da minha vida. Eu pulei aqui um número, né? Na verdade não tem 5, tem 4. Segundo, que está como terceiro, a luta espiritual sendo travada paralela, há uma luta espiritual sendo travada à minha vida, paralela à minha vida, entre a luz e as trevas, e eu preciso saber que nesse momento as trevas estão brigando contra a luz para dominar a minha vida. Os anjos do Senhor e os demônios estão lutando. Terceiro, se eu for luz, se eu sou luz, eu preciso deixar claro a posição, minha posição de Deus. Eu sou luz, então eu fico do lado da luz, eu defendo a luz e nunca fico do lado das trevas. Quarto, quanto mais luz eu for, mais forte e vencedor eu serei nessa luta espiritual. Qual é a minha posição nesse momento que estamos nessa luta combatendo as trevas? Sou luz ou sou trevas? Tenho certeza do que eu sou? Não podemos ter dúvidas e incertezas nesse momento em que a luz está sendo travada no mundo físico e espiritual. Não posso ter dúvida, não há lugar para dúvida, não há lugar para dormir, não há para cochilar. Tem alguns que vêm para a igreja e qualquer coisa tira da igreja e se afasta. Meu Deus, o diabo gosta disso, porque nada vai dar certo na vida dele. Diz o verso 34, os olhos são a candeia, a luz, a lâmpada do corpo. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará cheio de luz. Mas quando eles forem maus, igualmente, o corpo estará tomado pelas trevas. Qual a sua posição hoje? Nesse momento, você é luz ou você é trevas? Claro, ao Senhor a nossa condição
Precisamos deixar claro, Senhor, qual é a nossa posição. Ou ainda há dúvidas? Eu não posso ter mais dúvidas. Eu não posso ter mais dúvidas. Não há lugar para dúvidas. O meu lugar é estar diante a presença do Senhor. Só diante do Senhor, eu e você estaremos vivendo maravilhosamente diante do Senhor. Eu vou mandar anexo, mas que deu um problema aqui na hora que eu estava gravando, irmãos. Não tem problema não. Eu vou mandar para o irmão. Eu estou gravando agora aqui na aqui tá. Ó, às vezes dá umas falhinhas, mas aqui tá. E você pode ler por aqui a ministração que eu acabei de fazer. Maravilha, maravilha. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua casa. Deixa Deus usar, pastor Marcos. Vou mandar anexo também, toda a ministração. Quando eu estava ministrando, falhou aqui um pouquinho, mas não tem problema nenhum. Dá para você entender. Deus abençoe em nome de Jesus.